Fala galerinha, beleza? Meu nome é Bruno Carmona, eu sou nutricionista e hoje vamos falar sobre a insulina. Será que a insulina ajuda, atrapalha? É a mocinha ou a vilã da história? No vídeo de hoje você vai ver, assiste até o final, porque lá no final tem informações muito importantes sobre a insulina que você não pode perder. Então, depois da vinheta. Se você ficou todo perdido e não sabe nada sobre insulina, não sabe se esse vídeo realmente é importante e vai fazer diferença para o seu conhecimento, eu vou te informar que vai fazer toda a diferença saber um pouco mais sobre a insulina, porque assim você vai conseguir aprimorar os seus resultados, sabendo o que você deve fazer para ter bom controle da insulina e o que você não deve fazer. A aula de hoje deu um trabalho danado para criar, então você me ajudaria muito deixando aquele like, eu ficaria super feliz. E se você gosta dos conteúdos, se você já viu todos os conteúdos que eu tenho aqui, ou viu algum ou outro e gostou, eu tenho certeza que algum serviu para melhorar, a sua capacidade de evoluir e atingir os seus resultados. Então, continue assistindo, que eu tenho certeza que isso vai agregar demais para você e para a sua evolução, para o que você espera do seu futuro, não só na sua saúde, mas também para os seus resultados com relação ao emagrecimento, ganho de massa muscular e até mesmo relacionado a algumas patologias, hein? Então, ativa o sininho para você não perder nada do que eu posto aqui, porque toda semana tem conteúdo novo, hein? Então, vamos embora. O que é a insulina? A insulina é um hormônio muito anabólico. Com ela você pode estar hiperglicêmico ou hipoglicêmico. Tudo isso vai depender de como é a sua alimentação ou a sua sensibilidade à insulina, a sua resposta à insulina, a produção de insulina. Vários fatores influenciam nesse aspecto de hiperglicemia ou hipoglicemia. A insulina, ela pega o carboidrato, a glicose circulante lá no seu sangue e joga para dentro da célula, É ela que faz com que você acumule mais gordura, mas também ela faz com que você ganhe mais massa muscular. Isso tudo vai depender da quantidade ingerida e dessa sensibilidade à insulina. Quem tem uma boa sensibilidade à insulina se beneficia, com relação ao ganho de massa magra e com relação ao controle do percentual de gordura também. Então, ter uma boa sensibilidade à insulina é essencial para os seus resultados. Se você não sabe como ter um bom controle glicêmico, uma boa sensibilidade à insulina, assiste até no final. Não coloque a carroça na frente dos bois, a gente vai chegar lá. Muitos atletas de fisiculturismo utilizam a insulina de forma injetada, Tem o insulínico dependente tipo 1, que tem que utilizar pela necessidade da patologia, mas existem fisiculturistas que utilizam, para poder se beneficiar do ganho de massa muscular. Mas calma, não vai sair fazendo uso da insulina, viu? Você pode cagar no seu metabolismo e fazer com que você ganhe muita gordura e tenha um descontrole hormonal gigantesco. Não faz merda. Se você pensa ou pensou em algum dia utilizar qualquer tipo de hormônio, procure auxílio profissional. Não vai fazer essa cagada sozinho, Pelo amor de Deus, já passou da hora de levar o seu corpo para um profissional te auxiliar o que você deve fazer de acordo com o seu objetivo. Você leva o seu carro no mecânico para fazer o conserto, por que o seu corpo você quer consertar sozinho? Então, cuidado! E já falando sobre auxílio profissional, eu trabalho com consultoria online. Se você é de Votuporanga, você pode até ser atendido presencialmente por mim, Votuporanga, interior de São Paulo, mas eu atendo especificamente online, Atendo todo o Brasil e até pessoas fora do país. Eu vou deixar aqui em cima, um dos resultados de um paciente meu que teve grande sucesso, assim como grande maioria tem, apenas seguindo o planejamento nutricional, sem uso de hormônios ou qualquer outro estimulante necessário. Então, como que a insulina trabalha, Quando tem muita quantidade de glicose
circulante na corrente sanguínea, porque você ingeriu uma grande quantidade de carboidrato, o pâncreas libera insulina para poder fazer captação dessa glicose que está circulante e jogar para dentro da célula, fazer a utilização dessa gordura ou estoque, armazenamento, caso não seja utilizado tudo que foi ingerido, né? Então, esse estoque primeiro é armazenado de forma como glicogênio muscular e hepático e depois acaba sendo levado como estoque de gordura no tecido adiposo. Contrapartida, né, a gente também tem hormônios que fazem a regulação desse nível baixo de glicemia no sangue, que é o GH, o glucagon, né, especificamente o glucagon. O cortisol também trabalha ali nesses períodos em jejum onde o nível de glicemia é mais baixo. Então, você tem o controle principalmente da insulina e do glucagon, fazendo o controle da sua glicemia, para que tudo fique em homeostase e da forma que deveria ser. Quando você tem muita insulina circulante, você pode ficar hiperglicêmico. E isso pode trazer vários problemas, né? Como tontura, você pode até desmaiar, tá? Vai a óbito? Não, você não vai ir a óbito, mas você tem que se atentar, né? Você vai desmaiar aí se você estiver sozinho. Precisa ingerir aí algum carboidrato para poder fazer a utilização dessa insulina que está liberada em grande quantidade aí. Em casos mais extremos, pode causar óbito sim, tá? A insulina é muito perigosa e você tem que saber manusear isso, principalmente se estiver usando de forma exógena. Então, o que é uma resistência à insulina, né? Você pode ter resistência à insulina e você pode estar tendo resultados ruins com relação ao ganho de massa muscular e tendo muito ganho de gordura, porque você tem resistência à insulina. Essa resistência é causada, né, quando a insulina é liberada em grande quantidade para conseguir absorver pouca quantidade de glicose. Então, você tem uma sensibilidade ruim à insulina. Sua insulina não é funcional, né? Vamos usar essa palavra. Ela não está trabalhando como deveria, né? Então, ela é liberada em grande quantidade para poder, às vezes, absorver uma pouca quantidade de glicose, de carboidrato que foi ingerido. Então, também tem que tomar cuidado com a ingestão de carboidrato. Se você tem uma ingestão de carboidrato controlada, não é zerar carboidrato, tá? Mas manter um carboidrato mais baixo, uma dieta low carb, influencia na melhora, né, dessa sensibilidade à insulina e também nessa resistência à insulina que é provocada principalmente, né, por aqueles que têm obesidade, que está sobrepeso. Esses indivíduos devem redobrar a atenção com relação a essa resistência à insulina ou sensibilidade à insulina que pode estar sendo causado pelo excesso de peso. Falando sobre sensibilidade à insulina, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre sensibilidade à insulina, onde tem alimentos que vão melhorar a sensibilidade à insulina. Então, clica aí em cima no card que vai aparecer e já vê lá para poder somar com o vídeo de hoje e você ficar atento com relação ao controle dessa glicemia. Existem dois tipos de liberação de insulina, né? A insulina basal e a em bolos, né? Qual que é a diferença? A insulina basal é aquela que é mantida, né, para o controle do organismo, no funcionamento normal do dia a dia, né? Principalmente nos horários que você tem pouca ingestão de alimentos fontes de carboidrato. Já a outra é liberada quando você ingere grande quantidade de carboidrato ou qualquer quantidade que seja suficiente para aumentar o nível de glicemia no sangue. Então, existem essas duas formas, a basal e a em bolos. Existem também vários tipos de insulina exógena, né, onde você vai utilizar. A insulina, ela é utilizada subcutânea, não é intramuscular, não é venosa, é debaixo da pele, né? Geralmente se usa ali próximo do umbigo, onde a pele é um pouco mais espessa e fica fácil a utilização dessa insulina, mas pode ser utilizada em qualquer lugar que seja subcutâneo, ok? Essa insulina, né, injetável, você encontra ela super rápida, né, lenta, super lenta. Existem várias formas aí comercial e ela é utilizada de acordo com a necessidade do insulino dependente, né? Às vezes
precisa de uma super rápida porque vai fazer uma ingestão agora, né, de algum alimento que tenha muita quantidade de carboidrato. Também precisa dosar as quantidades de insulina que vai ser utilizada de acordo com a quantidade que vai ser ingerido de carboidrato, mas isso fica para uma aula específica, né, falando sobre os insulinos dependentes. E quais são as doses? Doses? Você nem precisa saber de dose, né? Eu não vou falar sobre dose aqui, porque é minha responsabilidade cuidar da saúde de todos os meus pacientes. Eu não vou recomendar dose, até porque tudo depende, né? Depende de toda a situação por trás do uso, né? Para que você quer usar isso? Se beneficiar de alguma forma com relação aos seus resultados, ou utilizar porque você realmente necessita do medicamento para controle de alguma patologia? Se for a segunda situação, tenho certeza que você já foi orientado por algum médico, por algum profissional, e você não precisa desse complemento aqui. Se você está querendo saber por conta da primeira opção, cuidado, viu? Cuidado, porque a insulina é um hormônio muito perigoso e difícil de controlar. Não sai fazendo uso de forma inadequada, não sai fazendo uso achando que você vai ter benefícios utilizando a insulina, ok? Não faça essa cagada. Então, se você gostou do vídeo, né, e aprendeu um pouquinho mais sobre a insulina e que deve ter um controle, deixa aquele like, não esquece, isso ajuda muito aqui o canal. Já compartilha também o vídeo com aquele amigo que precisa saber sobre esse conteúdo, que agregaria muito no conhecimento dele. E vou finalizar aqui falando sobre algumas coisas que melhoram essa sensibilidade à insulina e essa resistência à insulina. Então, fazer atividade aeróbica melhora a sensibilidade à insulina. Dietas low carb também melhoram a sensibilidade à insulina, né? Deixar o plano alimentar em déficit calórico também melhora a sensibilidade à insulina. Você ter o controle da ingestão dos carboidratos, utilizando os carboidratos com baixo índice glicêmico, né? Dando prioridade para que toda vez que você faça a ingestão de carboidrato, tenha ali presente na refeição fonte de fibra, proteína, gordura, também colabora para o controle da glicemia e, consequentemente, todas essas situações vão colaborar, né, para melhora da sensibilidade à insulina e também melhora da resistência à insulina. Diminuir o seu percentual de gordura é um fator primordial. Então, você quer ter uma boa resistência à insulina, sensibilidade à insulina, não quer ter resistência à insulina, você precisa controlar o seu peso, o seu percentual de gordura. Se você é obeso, sobrepeso, é essencial que você tenha o controle, diminua o percentual de gordura, pois quanto mais baixo o seu percentual de gordura, mais você vai melhorar a sua sensibilidade à insulina e mais você vai ter resultados também com relação ao ganho de massa muscular. Então é por isso que é muito importante você que quer ganhar massa magra, que busca ter um bom volume muscular, antes de iniciar uma alimentação de bulk, uma alimentação em superávit calórico que vai proporcionar o ganho de massa muscular, ter um bom controle da sua glicemia, uma boa sensibilidade à insulina, não ter resistência à insulina, né? Melhorar todo esse metabolismo da insulina, para depois pensar em entrar em um plano alimentar que vai te proporcionar ganho de massa muscular. Porque assim você consegue extrair o máximo desse plano alimentar que foi elaborado para ganhar massa magra. Você vai ter um bom ganho de massa muscular e pouco ganho de gordura. Ao contrário do indivíduo que tem uma resistência à insulina, uma sensibilidade à insulina ruim, que entra em um plano de superávit calórico e provavelmente vai ganhar muito mais gordura do que ganhar massa magra, o que não é nada ideal e que provavelmente você não quer, né? Você não quer ficar grande, mas parecendo um balão, né? Braço de linguiça. Então, se você quer ter um bom condicionamento físico e ganhar massa muscular com qualidade, segue essas dicas e vambora!